Bom dia, graça e paz. Que o amor e a graça do nosso Deus esteja sobre você e sobre o seu lar. Amém? Hoje, em nossa oração da manhã, vamos dar continuidade à leitura bíblica do segundo livro de Samuel, capítulo número 12. Fica com a gente até o final desse vídeo, pega a tua Bíblia e nos acompanha lendo junto com a gente. Se você não tiver Bíblia, não tem problema. Ouve a palavra de Deus e entrega o teu coração ao nosso Deus. Gente, e não esquece de uma coisa. Temos que nos preparar. Temos que nos preparar porque a vinda de Jesus está próxima. Veja o tanto de coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Isso são os sinais. Então, prepara-te, porque Jesus está voltando. Amém? O capítulo de número 12 do livro de 2 Samuel tem como título: O profeta Natã repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu bocado bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em seus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filisteus, dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá.
E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Deu o Senhor a morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Você e a está criança... no versículo 17? Não. Deixa eu ver aqui. É porque agora é o 16, é o 16, tá? É o 16, tá? É o 16, vai. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temia o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor te compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que está morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-se e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejai contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade. Torna-a para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o seu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, o pôs as serras, as talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Glória a Deus. Gente, veja como é, né, o agir de Deus. Davi errou, né? Mandou o servo dele para a guerra e tomou a mulher dele. A gente não sabe como é que estava o coração dele.
Ele errou, realmente errou feio. Ele podia ter evitado, né? Mas não evitou. Só que, assim, o que a gente faz, tudo que a gente faz é uma sementinha que a gente planta. E cedo ou tarde, nós vamos colher o fruto daquela semente. E Davi começou colhendo pela perda do filho. Naquele tempo, hoje um filho é importante, com certeza, mas naquele tempo um filho homem era muito mais desejado do que hoje, porque os filhos homens era o sucessor do pai, era quem agia na falta do pai e quem ajudava o pai em tudo, ela estava à frente de tudo. As mulheres eram amadas, mas era mais para cuidar da casa, dos filhos, do marido, entendeu? Os homens, e ele vê que ele sofreu muito, orou muito. E uma coisa que ele fez, que a primeira vez que eu li esse capítulo, eu não entendi. Por que ele chorou tanto antes do filho morrer, jejuou, sofreu, ficou no chão, e depois que o filho soube que o filho estava morto, ele levantou, tomou banho e foi comer. Eu não entendi. Mas depois eu entendi. Ele orou muito, muito para Deus deixar o filho dele com ele. Mas aí não era do querer de Deus. Deus havia falado que ia fazer isso. Ele orou no desejo de que Deus mudasse de ideia e deixasse aquela criança. Mas quando ele viu que Deus não tinha feito o desejo do coração dele, Davi, mas sim o de Deus mesmo, o coração dele, Deus, ele aceitou. Foi esse o desejo do Senhor, amém. Porque tudo que vem de Deus é bem feito, Deus sabe o que faz, e ele se alegrou de novo, orou, agradeceu a Deus, certamente pediu perdão e continuou a vida. Só que a semente dele, o fruto que ele colheu, não foi só esse. Vem muito mais aí pela frente, de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus prometeu, mediante o revelar do profeta Natan. Vem mais coisa por aí. Mas isso a gente vai ver depois. Volta amanhã para ouvir novamente a palavra de Deus, a nossa oração, tá bom? Fica com a gente. Aproveita aí, se você não é inscrito ainda no canal ou não é inscrita, se inscreve, tá bom? Dá o seu like, comenta, se possível, compartilha. E acima de qualquer coisa, entrega o coração a Jesus. Entrega a tua vida nas mãos desse que tudo pode. Te prepara, Jesus está voltando. Amém?